Olá, amigos! Bom domingo! Um domingo sem Fórmula 1, um domingo estranho, até porque virão mais 3 domingos aí para nossa festa e alegria. Falar para vocês hoje, sempre legal estar com vocês, falando de Fórmula 1 nesse começo de semana, na realidade, final de semana para muitos, mas enfim, o que importa é que vocês acompanhem esse GP às 10, se inscrevam no canal, ativem as notificações e, claro, deem o seu like, o seu joinha. E, claro, comentem depois no final do vídeo, sempre é muito importante para nós. O GP às 10 esse domingo fala de algo que aconteceu no domingo passado. Gostaria que Rodrigo Berton colocasse aí na tela o tweet, que rendeu bastante. A Mercedes congratulando Pierre Gasly pelo pódio. Mantenha esse trabalho excelente nesta temporada. Bom, nós temos falado aqui no Grande Prêmio, em todos os programas e nas análises no grandepremio.com.br, que Red Bull e Mercedes estão travando uma guerra que cada vez mais ganha capítulos interessantes. A da semana passada ficou concentrada, num primeiro momento, na questão da asa flexível, que fez a FIA colocar adesivos em todos os carros para averiguar o quanto as asas estavam se mexendo, principalmente nas retas. No final das contas, esse assunto não deve dar em nada, mas é uma pressão que a Mercedes faz em cima das equipes, sobretudo da Red Bull, que afeta Ferrari, AlphaTauri, Alfa Romeo, por exemplo. O fato é que nós temos uma mudança de regulamento por vir em 2022 e não creio que haja tanto desenvolvimento ou um parecer favorável da FIA para que essa mudança seja feita, afinal, haveria um dispêndio muito grande por parte dessas equipes. O fato é que a Mercedes tenta dar um troco no que vem sofrendo desde o começo da temporada. A Mercedes já se viu que não é perfeita esse ano e teme perder esse patamar. Quando lá no começo, no Bahrein, na pré-temporada, ela viu que o carro dela tinha problemas, ela trabalhou no espaço de tempo entre a pré-temporada e a corrida no Bahrein para rever o que acontecia com a traseira do seu carro. Ganhou aquela corrida no Bahrein, sabemos como, quando o Verstappen, na verdade, passou por fora o Hamilton e teve de devolver a posição. Mas ao longo do tempo, foram muitas as cutucadas que a Red Bull, sobretudo Christian Horner, deu em cima da Mercedes, mas o ato principal que levou à ira de Toto Wolff foi quando os funcionários da Mercedes foram procurados pela Red Bull e 6 deles, ao menos, aceitaram e toparam trabalhar na nova fábrica, na Powertrain, em 2022, quando a Red Bull herda os motores Honda e passa a ser uma espécie de montadora da Fórmula 1. Então, o ataque não foi só a 6 funcionários, segundo Toto Wolff, foram quase ou até mais de 150. Então, ele não se sentiu confortável com nada disso e, com o calor do momento, sobretudo com as provas em Mônaco e no Azerbaijão, isso tem feito com que Toto Wolff deixe aquele patamar tão tradicional que é do austríaco, sério, tudo mais, e para ter outras atitudes de sinceridade, de nervosismo e tudo mais. A gente lembra que ele até falou mal do Christian Horner no começo, falando que ele falava muita merda, não só ele, como o Zac Brown, mas o fato é que há uma animosidade no ar, os dois não se gostam, o Christian Horner devolvendo a situação da asa flexível, falando que se fosse a Mercedes, ficaria quieta, calaria a boca, foi o termo que ele usou para essa questão, porque a asa dianteira da Mercedes também flexiona muito, então seria um contragolpe da Red Bull, e também essas coisinhas do tipo Verstappen falar que estaria na Mercedes seria mais rápido que o Hamilton e tudo mais. Então, esse simples afago que a Mercedes faz ao Pierre Gasly não pode ser simplesmente uma coisa normal. Eu lembro que o segundo colocado foi Sebastian Vettel, que é da Aston Martin, que usa motores Mercedes, que é amigo do Hamilton. Não foram elogios muito vistos pela equipe Mercedes. Ainda que o social media da Mercedes seja um caso completo de sucesso em termos de exposição de marca, de brincadeira. Então, assim, ele é um cara que faz a movimentação das redes sociais. Mas é claro que ele segue uma diretriz. Ele não ia simplesmente começar a postar mensagens
sem ter uma chefia por trás disso, sem saber do que se passa nos bastidores. E manter esse bom trabalho, Pierre, significa também um outro ponto. A prova que fez Valtteri Bottas no último domingo é qualquer coisa de execrável. Um piloto da Mercedes não pode ficar andando o tempo inteiro fora do top 10. Não tem a menor condição. E é bom entender que a temporada de Bottas é muito aquém do que se esperava para um segundo piloto. A Red Bull sabe que tem como contar com o Pérez pela vitória que teve no Azerbaijão. O Bottas não. O Bottas só foi bem em Mônaco e ainda assim foi criticado porque, segundo o Toto Wolff, ele deveria ter parado no lugar certo no box, e foi aí quando a porca ficou presa no carro por 43 horas. Ainda que Bottas tenha razão em falar, espera um pouquinho, se eu parei errado, por que não teve problema na porca do outro lado? Nisso ele tem razão. Mas o fato é que fica cada vez mais claro que a Mercedes não aguenta mais Bottas. Demorou até um tempo essa semana para que o Toto Wolff se manifestasse sobre o seu piloto, dizendo que ele tem de melhorar, tem de fazer alguma coisa muito mais efetiva, porque ele não é o escudeiro, não é o segundo piloto que a equipe precisa. Não é assim que ela vai conseguir manter a hegemonia com um piloto que tem menos da metade dos pontos de Hamilton. Que com tudo isso que a Mercedes passa, ela tem 4 pontos a menos no Mundial de Pilotos em relação ao Verstappen, 105 a 101. Mas acontece que a Red Bull já sabe que pode contar com o Pérez. Não vai sair ganhando todas a partir de agora, mas já está mais adaptado ao carro. Bottas não. Bottas está perdido. Então, nesse momento, a Mercedes tem um problema para 2021, que é arrumar esse carro, ver como ela consegue contar com o segundo piloto, ver se a questão se refere apenas aos circuitos de rua, onde ela foi realmente muito mal, e que ela tenha consciência que, como disse o seu diretor técnico, não está apta a disputar o título com um carro e com a performance que vem tendo ao longo dessa temporada. O ponto é, ela tem de pensar em 2021, tem de pensar em melhorar esse carro, sabendo que não pode gastar tanto dinheiro, porque em 2022 é um novo regulamento e ela tem de começar a concentrar também os seus esforços na temporada do ano que vem e tendo internamente de engolir todos os sapos possíveis vindos da Red Bull. O que eles fazem? Esse elogio, na verdade, quando a gente pensou naquele momento que os funcionários da Red Bull que foram chamados seria uma espécie de contra-ataque atrás do Verstappen, se ela for atrás do Gasly, acaba sendo também um ataque muito inteligente, porque ela tem à sua disposição hoje George Russell, que não faz uma temporada boa, Esteban Ocon, que é daqueles que tem uma chance remota, mas que faz uma temporada decente, Bottas, duvido que vai ficar. Então faz sentido ela começar a pensar também fora da casa, como a Red Bull fez. A Red Bull só conseguiu solucionar o problema do seu segundo carro com um piloto fora do grupo Red Bull. E talvez a Mercedes, vendo o êxito da sua rival, comece a pensar da mesma forma. E aí, para espezinhar, vai e ataca o funcionário do grupo Red Bull. Não creio que em nenhum momento mais a Red Bull vá contar com Gasly para sentar no segundo carro da equipe. Então, pegar aquele que está liderando a AlphaTauri para ser uma equipe de médio a curto prazo, de curto a médio prazo, uma equipe que pode brigar com as principais no ano que vem, tem um carro muito bom para esse ano e vimos isso no Azerbaijão, então tirar o Gasly faria sentido para mexer com todo esse esquema que está sendo criado. Gasly é um ótimo piloto, massagear o seu ego faria muito bem, e aí a Mercedes daria o troco fatal na rival que fica espezinhando e que, tenho certeza, não vai diminuir o ritmo, não vai diminuir a intensidade dessas críticas que estão sendo feitas, ainda mais quando se trata agora da líder do campeonato, tanto de pilotos com Verstappen, quanto de construtores da Red Bull. Então, não creio que tenha sido um simples elogio. Ela poderia fazer um elogio a todos os pilotos antes que fizeram uma boa corrida nesse ano. Escolheu Gasly para fazer essa pimenta. E não creio que Gasly faria qualquer objeção em sentar com o Toto Wolff, ouvir a sua proposta e sentar no carro da Mercedes no ano que vem. Dada essa opção, se a gente fosse considerar todos esses que estão à mesa, creio que Gasly, sim, é a melhor opção para a Mercedes se ela, de fato, considerar o piloto francês do carro número 10. Quero saber de vocês, Gasly na Mercedes é uma possibilidade?
Dentre os pilotos, considerando Russell, Ocon, o próprio Bottas, o que você acha disso? É uma saída para que Toto Wolff tenha de fato um segundo piloto à altura e que tenha um bom desempenho? Quero que vocês escrevam nos comentários desse vídeo para apimentar o nosso domingo, sempre com educação, carinho e conforto. Tá bom? Beijo para todos vocês, bom domingo para Rodrigo Berton, que estava na retaguarda. Espero vocês ao longo da próxima semana no Paddock GP, às 19 horas, nessa segunda-feira, e da gleba de conteúdos que teremos no final de semana que vem. Lembrando a vocês que teremos Fórmula 1, MotoGP, Fórmula E, Stock Car e Indy, que é para o caboclo se lambuzar com automobilismo e motociclismo. E a gente trabalhar até o fim da noite. Meu Deus do céu. Tchau.